Senhor, queremos te agradecer pela vida da tua filha nessa noite, que o Senhor continue conduzindo ela nos teus caminhos, que hoje ela possa ser abençoada e nos abençoar, ó Pai, com aquilo que o Senhor colocou no coração dela, para compartilhar conosco nessa noite. Nós pedimos ao Pai, Senhor Deus, que o Senhor seja com ela, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Tudo bom? Obrigada, porque hoje eu estou aqui por causa de cada um de vocês. Todos aqui têm uma contribuição enorme na minha vida. E eu quero começar orando, agradecendo a Deus por cada um. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa igreja. Por essa igreja, Deus, que tem a cara de Jesus, o jeito de Jesus. Deus, obrigada por o Senhor ter me plantado aqui. Como eu sou grata, Senhor. O Senhor sabe disso. E eu quero que cada um aqui hoje abra o seu coração para receber o que eu tenho recebido do Senhor. Eu vou ser aqui simplesmente um vaso na mão do Senhor, para que Ele possa renovar a esperança, renovar a fé de todos nós aqui, para que todo mundo possa receber aquilo que você veio buscar. Você veio buscar alguma coisa aqui hoje. Você veio buscar Jesus. E é isso que vocês vão receber aqui. Vocês vão receber Jesus, porque é a única coisa que eu tenho para dar. É a única coisa, que eu tenho vivido. E eu tenho vivido com alegria. Porque se a gente for olhar para os tempos hoje, a gente fica triste. Mas se a gente olhar para Jesus, tem jeito de ficar triste, não. Então eu quero voltar os olhos de quem está triste para Ele. Quero voltar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, eu vou me apresentar, acho que tem muita gente aqui que ainda não me conhece. Meu nome é Renata, sou casada com aquele homem maravilhoso que Deus me deu, meu maridão Tarcísio, Eu tenho um lapidote dentro de casa. Eu sou mais ou menos, tá? Eu sou abençoada demais por aquele. Tem dois ali do lado, tá difícil até de falar por qual que eu sou mais abençoada, entendeu? Tem um pastor ali atrás do outro, mas você me estimula demais a aprofundar na palavra. E eu sou mamãe do Bernardo, que está ali, bênção, que vai casar o ano que vem com aquela bênção ali do lado, que é a Ana Carolina. Minha mãe, que está aqui também, gente, que é um presente de Deus, A Dona Vera. Meu pai, ontem eles fizeram 50 anos de casados, e eu quero abençoar a vida deles por isso. Então, assim, é exemplo nós estamos buscando hoje, na sociedade. Cadê casamentos durando 50 anos? Então, obrigada, pai e mãe, por vocês terem dado esse exemplo maravilhoso na minha vida, tá? Então, gente, eu vim aqui hoje honrar os nossos líderes. Cezinha, você é muito doido de me chamar aqui, para falar. Eu estou à vontade, eu achei que eu ia ficar nervosa, estou me sentindo em casa. Então, eu estou em casa, gente? Essa aqui é a minha casa. Eu estou aqui tem 13 anos. Eu me converti tem 13 anos. E eu venho vivendo experiências com essa igreja, assim, sem parar. E às vezes a gente não tem tempo de contar para os nossos líderes o tanto que eles nos abençoam. E eu vou começar até com a pastora Lilian, porque está aqui, na minha frente, bênção de Deus. Uma vez eu estava no culto, eu era recém-convertida, gente, novinha na fé. E Deus já começou a falar comigo poderosamente. Eu sou uma que, se não me segurar, toda vez eu quero subir aqui e dar uma palavra. Tá? Porque Deus fala comigo, graças a Deus. E muito quando eu estou aqui no meio dos louvores, eu tenho vontade de vir, não sei o quê. Mas no começo, quando a gente é novinho na fé,
Deus começou a falar comigo e falou, vai lá na frente. Era você que estava pregando. Eu falei, não vou de jeito nenhum. Vou de jeito nenhum subir ali. Eu vou, a hora que acabar o culto, eu vou lá e falo com ela aquilo que Deus me falou. Numa próxima oportunidade, ela fala para a igreja aquilo que Deus me falou, né? Então tá, acabou o culto, eu fui toda felizinha. Não sabia nem que a pastora Aline era esposa do pastor Ney, gente. Vocês estavam, eu era, né? Tô neném. Então cheguei, virei para ela, só que eu comecei a abraçar ela assim. Eu só chorava. Aí ela simplesmente virou no meu ouvido e falou assim, quando Deus te mandar falar, você abre a sua boca e fala. Eu falei, como é que você sabia que eu tinha alguma coisa para falar? Né? Então já começou aqui abençoando a minha vida. Você está rindo aí, né, Ju? Mas é isso mesmo, é o que eu vivo. São as coisas assim da igreja. Gente, a gente é tão abençoado. Hoje de manhã eu estava escutando a palavra com o pastor Neif, né? Eu estava escutando lá de casa. E como me abençoou, vocês não ouviram ainda, pelo amor de Deus, escutem a palavra que ele deu hoje aqui de manhã. Foi tremenda, tá? Tremenda. E quando ele terminou, eu e o Tarcísio estavam assistindo, eu falei, vamos orar pelo nosso pastor. Vamos orar pelo nosso pastor. E eu comecei a chorar. Não consegui nem começar. Porque ele tem abençoado tanto as nossas vidas, ele tem derramado, ele tem entregue aqui tantas pérolas para nós como igreja. A gente precisa valorizar. Eles têm tido um tempo assim, exaustivo. A gente fez uma coisa lá na nossa igreja casa, no final do ano, foi a última igreja casa que a gente teve, e a gente pediu para cada um escrever uma cartinha para os nossos pastores. Né? Está ali a Cris e o Jean, e eu falei assim, gente, porque só escutam. Vocês devem escutar problema o dia inteiro, né? Vê se alguém chega para agradecer o pastor pelo tanto que ele tem abençoado a sua vida. A gente ouviu esses dois derramando de chorar. Glória a Deus. Tá? Então, eu quero trazer para vocês aquilo que a palavra fala. Então, eu vou lá, se vocês quiserem colocar aqui, lá vai eu vou lá em 1 Timóteo 5:17. 1 Timóteo 5:17. Ótimo. Deixa eu ver se está a versão que eu queria. Não, mas tem ela também e eu vou falar, tá? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Tem uma versão que fala que eles são dignos de dupla honra. Dupla honra. E aqui nessa palavra específica está falando de dinheiro. Está falando que eles merecem um salário dobrado. Né? E a gente tem dado honra aos nossos líderes. Eu assisti uma pregação recente, foi até aquele, acho que é Douglas, eu não sei o nome dele, lá no Jesuscope. E ele deu uma palavra da gente... Tudo que a gente for olhar para os nossos líderes, tanto os nossos líderes, quanto para os nossos irmãos que estão na mesma linha nossa, quanto as pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Por exemplo, se eu sou mãe, eu lidero meus filhos, né? Eu tenho que cuidar deles. Então, eu sou uma líder sobre a vida deles. Então, a gente tem vários cargos de liderança. Então, a gente tem que honrar todos eles, todos os níveis. A gente tem que honrar. Né? Então, eu tenho que honrar o meu irmão. Como é que eu vejo o meu irmão? Tem Jesus aqui, ó. Jesus entre eu e o meu irmão. Quando eu vou olhar para o meu líder, tem Jesus
entre eu e o meu líder. E quando eu vou olhar para uma pessoa que está sobre a minha liderança, tem Jesus entre eu e essa pessoa. Então, como que a gente tem que estar tratando todos à nossa volta? Como a gente tem que pedir perdão? Como que a gente tem que falar assim, Senhor, me dá graça. E continuando essa história aqui de líderes, né, e das minhas aventuras com os meus líderes, eu vou contar para vocês quando eu me converti. Tá? Eu não sei se alguns aqui já conhecem, mas outros não. Eu era, né, mundão, e uma pessoa muito egoísta e muito, como que eu posso dizer, invejosa. E Deus colocou na minha vida a Luísa Prosdóxima. Alguém conhece ela aqui? Então, a Luizinha lá, minha bênção. E eu olhei para a vida dela com inveja, com muita inveja. O Tarcísio trabalhava na mesma empresa que o Prós trabalhava, e nós estávamos numa convenção dessa empresa, e a Luísa sentou na minha cadeira aqui na frente, o Tarcísio estava sendo reconhecido, o Prós estava sendo reconhecido, mas eu senti inveja dela, tá? E a hora que eu escutei ela virando e falando assim, só me falta uma coisa para a minha felicidade ser completa, ser mãe. E eu virei, eu falo isso para Deus. A gente chega num cúmulo de doideira, numa inveja, que eu falei assim para Deus, não, Deus, não dá um filho para ela, não. Essa mulher tem tudo, o senhor vai dar um filho para ela? Como assim que o senhor vai dar um filho para ela? Não dá. Só que a gente não fala isso em público, não é só quando a gente converte. A gente fala isso só na mente. Quem é que me discipulou? Luísa, tá? Quem é que foi ali e me resgatou? A Luísa. Luísa veio e foi na minha casa. Ela foi na minha casa um dia e eu virei e falei assim, você vai vir aqui me ensinar? Ela passou 7 dias fazendo aquele, como é que chama? É o discipulado? Consolidação. 7 dias ali fazendo... E não foi fácil me converter, não, tá? A hora que ela perguntava ali para mim, você já acredita em Jesus? Não sei o que. Eu falei, não, Pedro negou Jesus 3 vezes. Estava lá com ele, vendo os milagres todos. Eu estou aqui, não estou vendo milagre nenhum. Como é que você está pedindo para eu me converter? Então, estou acreditando ainda não. Dá um tempo. E foi... Gente, eu criei lendo a palavra de Deus. Ninguém falando. Claro que tinha a Luísa ali me guiando, me deu Bíblia toda bonitinha, com tudo cheio de anotação, qualquer coisa estava lá. Beleza. Converti, glória a Deus, batizei. Aonde é que eu fui batizar? Na Casa da Piedade, né? Batizei lá à noite. Acho que foi a última palavra que gente, como é que ele chama? Que o Felipe pregou. E batizei, glória a Deus. Cadê que Luísa engravidava, gente? Luísa não engravidava de jeito nenhum. E eu era recém-convertida. E eu achava que a culpa era minha. E eu chorava com ela na igreja. Ela chorava que o filho não via. Eu falava, Jesus, pelo amor de Deus, corta, anula, quebra tudo que eu falei. E ela nada. Luísa engravidou. Primeira pessoa que ela vem contar? Para mim. Eu falei, você está doida, mulher? Quase que eu falei assim, mas só eu e Deus, né? De novo, eu e Deus. Falei, como assim você vai contar para mim? Ela falou, não, você chora comigo. Você tem o direito de saber primeiro. Falei, ok. Claro, assim, primeiro assim, né? De contar para o marido dela, contou primeiro que para mim, né, gente? Para a família dela. Mas estou falando assim, de falar para o público. O que aconteceu? Perdeu o neném. Falei, misericórdia, Senhor, como assim? Nesse meio do caminho, eu tinha uma cachorra, uma cachorrinha chamava Chamu, e a Chamu adoeceu. E desenganaram ela completamente, os veterinários, e eu não sei o que Deus faz com a gente, né, nesse meio dessas confusão, quando a gente é recém-convertido, e virou para mim e falou assim, eu senti que se eu não falasse para a Luísa
Porque eu já tinha confessado para um tanto de gente e eu não era curada. Eu já tinha falado para os outros, mas eu não tinha coragem de falar para Luísa. Aí eu falei assim, eu vou ter que falar para ela, porque senão eu vou perder a cachorra. Deus botou um amor por uma cachorra, como se fosse filha. E eu falei, vai morrer se eu não contar para a Luísa que eu desejei o mal para ela. Luísa tinha 3 dias que tinha tido um aborto. Eu fui para a casa dela. Ela tinha acabado de chegar do hospital. Nisso, meu marido tinha acabado de ser promovido para trabalhar com PROS. Então, Tarcísio tinha saído da onde que ele estava para trabalhar com PROS. Eu falei assim, se eu contar para a Luísa que eu desejei o mal para ela, e ela contar para o PROS, o Tarcísio pode perder essa promoção que ele conseguiu. Que era o sonho dele. Eu falei, e agora, Jesus? E agora conta. E eu contei. E eu contei para a Luísa, e ela virou 3 dias perdido o neném. Ela falou assim, você está precisando de perdão. Meu ventre quem toca é só Jesus. Meu ventre quem toca é só Jesus. Gente, eu converti de verdade foi ali. Porque eu recebi um amor que não vem no mundo, que a gente não acha no mundo. Uma pessoa me perdoar dessa forma. Ela tem um entendimento de, eu quero esse Deus que você tem. Eu quero esse Deus que você tem. E eu contando esse testemunho, que a gente acha que a gente conta assim, que não vai fazer diferença nenhuma. Eu fui abençoada de ter uma filhinha em Cristo. Tá? A Valentina, filha ali da... Até falei que pedi para ela estar aqui hoje. Que eu sempre quis. Falei, Jesus... Gente, a gente fala, né? Porque eu falo de Jesus, gente. Eu falo de Jesus para onde eu vou. Aonde eu vou, eu falo dele. Eu, né, dentro do meu trabalho, tudo eu faço. Mas eu falava assim, não levo ninguém para Jesus. Não levo ninguém. Trazer aqui nessa igreja um suor para trazer um e depois não volta. Falei, misericórdia, Senhor. E um dia a gente falando, Deus me deu de presente esse ano a conversão da Valentina. Tá? Então, assim, gente, vocês não têm ideia o que eu vivo na casa daqueles 2 ali. Ó. É um presente de Deus. É um presente de Deus caminhar com vocês. Presente de Deus. Né? Presente de Deus a gente viver o que a gente vive lá. Eu vivo igreja, eu vivo irmãos. Tem aqui essa outra bênção aqui, ó, Pastor Augusto. Gente, vocês vão no monte? Vocês vão no monte? Tem uma preciosidade ali. É aqui do lado, sábado, de 8. Se você falar que é de 8 às 10, é mentira. Teve dia que eu saí de lá meio-dia. Gente, é fogo puro que desce ali. Fogo puro. Não sei se vocês não estão indo, vocês estão perdendo. Né, pastor? Como ele tem abençoado. Gente, reunião de oração aqui, quarta-feira. Eu posso falar que eu não venho demais, não. Mas toda vez que a gente vem, fogo do Senhor desce. Fogo do Senhor desce. Vou contar só um pedacinho, tá, marido? Tá, pastor Augusto? Porque o restante ainda está por vir, tá? Mas nós viemos numa reunião de oração aqui e Tarcísio, eu, né, assim... Tarcísio não é sapatinho assim de fogo igual eu sou, né? Mas ele é do jeito dele, Deus sabe como é que cada um tem que ser, né? Glória a Deus. E ele está aqui nessa oração, ele virou para mim e disse, já deu, não deu? Eu falei, deu. Aí o pastor Augusto falou assim, mas nós vamos orar agora 2 a 2 e eu vou orar por você. Então chamou o Tarcísio e falou assim, vem cá, que eu vou orar por você. Aí o Tarcísio, ok, né? Agora não tem jeito de eu fugir. Agora eu vou ficar aqui. Pegou na mão dele e virou para ele e falou assim, seu coração bate diferente. Só eu sabia que o coração do Tarcísio batia diferente. Ele tem uma arritmia. Ele já teve que fazer uma cintilografia, porque todo médico, a hora que pega e faz um eletro nele, acha que ele está tendo um infarto. E é um falso positivo.
Então, só eu sabia, nem a mãe dele sabia que o coração do Tarcísio batia diferente. O pastor Augusto pegou, a primeira coisa que ele vira para ele e fala assim, seu coração bate diferente. E ele falou assim, você precisa fortalecer os joelhos. Tarcísio, em 2019, teve um acidente de bicicleta, destruiu o joelho dele. Tá? Eu já tenho os 2 joelhos destruídos, mas o meu grau de destruição não se compara à destruição que ele teve. Tanto que o médico virou para mim e falou assim, eu falava assim, eu sei o que ele está sentindo. Ele virou para mim, você não tem ideia da dor que ele está sentindo. Então ele virou e falou que ele precisava fortalecer os joelhos. E que Deus ia dar um tempo de descanso para nós. E a gente ia fazer uma viagem logo em seguida. Então, ele falou, opa, eu preciso prestar atenção no que esse pastor está falando. Chamou minha atenção. As cenas dos próximos capítulos é para outra parte. Estou só falando o que Deus vem fazendo nesse meio. Gente, nós temos também um negócio chamado GD. Eu não sei se isso aqui vai continuar na comunidade. Eu amo GD. Amo, tá? Que é onde eu sou discipulada, aonde eu sou cuidada. Eu tenho uma outra pessoa que cuida de mim lá, que é a Cris. Que é a Cris Patrocínio. Gente, eu botei uma lista aqui de quantas pessoas que me abençoam. Você uma vez, morri de rir. Eu era recém-convertida também na igreja. Se sentou do meu lado na igreja e começou a falar, irmã, eu esqueci a Bíblia, deixa eu olhar com você. Eu falei, que um doido é esse aqui, gente? Que senta aqui, de repente vai lá na frente. Eu falei, meu pastor. Eu falei, mas o pastor vem sem Bíblia? Que história é essa que o pastor vem sem Bíblia? Recém-convertida. E ele mostrou. Você deu uma pregação, não sei se você lembra disso, tem tempo, sobre o barulho das baleias, junto com... O que era o barulho das baleias com não sei o que gerava uma adoração. E aquilo ali impactou a minha vida violentamente, que eu falava assim, gente, a adoração está em tudo quanto é lugar. Então eu escutava, quão grande é o meu Deus. E era como se as baleias estivessem cantando. Eles fizeram uma combinação lá. Depois eu vou tentar achar essa pregação lá atrás. Um negócio espetacular. Então, assim, a gente vai vendo dentro de cada... Pastora Piedade, eu tive uma experiência com a Piedade. Foi uma coisa muito doida. Eu estava lá nos Estados Unidos. E eu sonhei com a Piedade chorando. E ela falava colírio. Eu falei, pronto. Isabelinha, né? Porque Isabelinha, a gente conhece a história da Isabelinha. Gente, eu esqueci de contar um negócio. Luísa teve 3 filhos, tá? Tá bom? Teve gêmeos, é super abençoado. Estou contando lá. E uma das menininhas nasceu com problema de visão. E Piedade é a mãe da Luísa, a avó da Isabelinha. E a hora que eu sonhei com a Piedade pedindo colírio, eu falei, pronto, Isabelinha, aconteceu alguma coisa. Mas eu vou perguntar devagarzinho, né? Liguei Piedade, falei, ei, Piedade, acho que eu mandei até mensagem. Tá boa? Tudo bem com você? Aí ela, tudo. O que foi? Piedade é bem assim, o que foi? O que foi? Aí virei e falei assim, sonhei com você. Pode falar o que foi no sonho? Falei, sonhei que você estava pedindo colírio. Ela falou, glória a Deus, irmã. Porque eu estava no meu secreto com Deus. E eu pedia colírio. Olha que doideira, gente. Eu estou lá do outro lado do mundo. Eu sonho com ela. Pedindo colírio. E eu perguntei para Deus, para que o Senhor quis mostrar isso? Aí ela virou para mim saber que Deus está me vendo. Para me saber. Gente, está vendo como é que Deus usa a gente? Como é uma bênção ter igreja. Tá? Vocês são meus irmãos em Cristo. E eu quero terminar com duas palavras para a igreja esse ano. Tá? 2 palavras que Deus colocou no meu coração. Uma foi bem no início do ano, que está lá em Números 13. São chamados, né, os 12 para subir e espiar a terra. Tá? E na hora que eles sobem para espiar a terra, eles
Vamos lá, Números 13:1. Vai para lá. Números, tá lá no comecinho. Até pastor Jean pregou lá na nossa igreja, a casa, ela também. Botou aqui? Não. Então vamos cá. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, o Senhor chama Moisés e fala: envia homens que espiem a terra. Eu viro para Deus, eu converso com Deus assim, tá? Falei: Senhor, sacanagem. O Senhor mandar espiar a terra por causa de quê? O Senhor mandou espiar a terra. Já sabia que o povo, né, a hora que visse os inimigos, ia tremer nas bases. Para que o Senhor mandou espiar? Aí eu dei uma de Léo ali, sabe? Falei: esse trem tem mistério. Tem mistério aqui nesse negócio. Falei: espia. O que esse espia significa lá na origem? Olha o belo. Olha o belo. Deus está chamando a gente para olhar para o belo. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Ele está falando que ele ia dar. Mas Moisés foi lá de dar uma estragadinha no negócio. Ok? Você vai um pouquinho mais para frente. Moisés vira, no 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco. Deus mandou olhar isso? Não. Não. Deus não mandou olhar, Deus mandou olhar o belo. Olha a terra que eu vou te dar. Não mandou olhar se tinha gente fraca ou forte. Outra aqui. Se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita? Aí se é boa ou é má? Deus não falou que era má? Falou que a terra era boa. Olha para o belo. E que tais são as cidades em que habita? Se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra? Se fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Então, para a gente tomar cuidado, que Deus está mandando a gente olhar para o belo. Igreja, nós vamos ter estudo aqui com o pastor Neif Apocalipse. É para olhar para o belo. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. A gente tem que ter medo de Apocalipse, não. Eu conheço tanto crente que tem medo de Apocalipse. Falei: gente, tem um tanto de coisa maravilhosa ali para nós. Olha para o belo. Você precisa ter medo, não. Precisa ter medo, não. Olha para o belo. É isso que Deus está chamando a gente. Para de ficar olhando notícia ruim. Para. O nosso coração entristece. Então, isso é uma das coisas que eu tenho para essa igreja. É tempo de alegria. Gente, eu vesti vinho aqui, ó. Vinho, tá? Vinho é alegria. Alegria. Nós temos que ser um povo alegre. Nós estamos um povo triste. Deus me livre. Nós temos que ser alegres. A gente tem um Deus alegre. A gente descobriu ultimamente que Jesus gosta de doce. Ah, vocês vão me perguntar como? Revelação. Jesus, gente, é tudo de bom. O que Ele tem preparado para nós. Tem que olhar para o céu. Tem hora que eu fico assim, gente, o povo está... tem hora que eu fico meio confusa com os crentes. Hoje eu tive outra revelação. É legal demais. Revelação é legal demais, não é? Legal demais. Revelação. Porque tem um povo mandando a gente subir. E tem um povo mandando descer. Aí eu falo: vocês resolvem. Se é para subir ou se é para descer. Porque venha o seu reino. Então está pedindo para descer. Mas a gente fala o tempo todo para a gente subir, não é? Aí eu fiquei na dúvida. Sabe por causa de quê? Jesus vai encontrar com a gente nos ares. Então, é no meio do caminho. Tem uma parte que vai descer, tem outra parte que vai subir. Glória a Deus. Não é lindo? Ai, é lindo. Hoje eu sou doida mesmo, tá? Não tem problema não. O povo lá de casa já está acostumado. É doida com Jesus. Doida. O Léo falou que profetizou. Léo também, Mônica. A gente todo mundo bem ama.
estou indo. Então, essa é uma mensagem para vocês. Olha para o belo. Vocês estão rindo, né? É isso mesmo, eu sou doida mesmo. Olha para o belo. Segunda coisa, tá? Esse é papo sério. Agora é papo sério. Lembra aquele negócio que nós estávamos falando de honrar o nosso irmão aqui do lado? Que Jesus está no meio? Hoje eu escutei o pastor Ney falando sobre os evangélicos. Que os evangélicos... Está difícil. Está difícil o que a gente está vendo. Está difícil o que a gente está vendo de igrejas. Eu passei por uma briga de irmãos agora recente. Eu e a minha irmã. Tá? E também passei por uma briga de irmãos de igreja. E Deus me chama, normalmente Ele me ensina para que eu possa, depois que Ele me ensinou, ensinar a igreja. Tá? Deus não nos chamou para saber quem está certo, quem está errado. O reino dos céus, Ele chama a gente para perdoar. Perdão. A gente precisa parar de querer saber quem é que está certo, está errado, bem e mal. Quando a gente tem a árvore da vida lá no jardim, é a árvore da vida. Não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente fica querendo saber o que está certo e errado. E aí a gente fica julgando o nosso irmão. Tem ninguém certo e errado numa briga de irmão. Perdoa. Eu perdoei a minha irmã. Nós estávamos numa briga por uma questão de fazenda. E aqui está minha mãe, meu marido. Todo mundo ali sabe da história, né? Nós estávamos brigando, entristecendo meu pai e a minha mãe. Até a hora que Jesus falou no meu coração, para de querer saber quem é que está certo e errado e perdoa. E aí eu fui, perdoei. Aí sabe quando a gente fica levinha, né? A gente fica achando que a gente está arrasando. Estou arrasando, perdoei. Aí eu falei, vamos conversar, Juliana, porque eu acho que o melhor presente que a gente pode dar para o meu pai e para a minha mãe de 50 anos de casado é a gente estar bem. É a gente estar bem como irmãs. Ela falou, concordo. Eu falei, então vem aqui em casa, vamos conversar. E ela fugia, ela escapulia. Eu falei, vem aqui em casa que nós precisamos conversar. A hora que ela chegou lá em casa, eu já estava, com o discurso pronto. Eu quero te perdoar, quero dar beijo, não sei o quê. Gente, ela chegou e virou para mim e falou assim, a culpa é toda minha. Eu falei, o quê? Esse era o meu discurso. Você roubou o meu discurso. Você roubou o meu discurso. Eu que tinha que ficar bonitinha para Deus. Não era você. Olha que Jesus lindo. Olha que Jesus... Gente, a minha irmã fez aquilo que eu queria fazer. Me desmontou. Jesus me quebrou ali. Né? Eu tenho um irmão em Cristo. A Cris sabe o que é isso que está acontecendo ali no Alphaville. Né? E esse irmão... Não que ele me proibiu entrar dentro da igreja, mas ele virou e falou assim, eu acho melhor você não estar nessa igreja, porque eu gosto de ir num monte de igreja, eu gosto de ir para tudo quanto é lado, sabe? Onde tem a palavra do Senhor, eis-me aqui, sabe? Então, ele virou e falou assim, eu acho que você está meia perdida. Eu falei, ui? Que você não... Aí, eu lembro que eu fiquei com a raiva desse irmão. Eu falei assim, isso não é de Deus, o que esse homem, não sei o quê. Gente, hoje eu orei por esse homem. E eu pedi perdão para Deus. Perdão para Deus porque eu estou julgando o meu irmão. E ele é pastor. E eu estou julgando o meu irmão. Não é não. Tá bom? E eu preciso orar por ele. Então, o que Deus tem falado no meu coração, que a gente precisa orar. Orar pela nossa liderança. Orar pelos nossos irmãos, orar por aqueles que estão sob a nossa liderança.